Bom, pessoal, bom dia novamente, né? São 8 horas da manhã. Eu já tinha feito um teste inicial com o áudio, né? Então eu acredito que vocês continuam me ouvindo, certo? Lúcia, Daiane, Silvio, Thaís, tudo certo? Sim. Ok. Tá. O Silvio e a Thaís, eles entraram um pouco depois do aviso que eu tinha dado para a Daiane e para a Lúcia. E o que é que eu estava falando para ela, gente? Ontem nós recebemos, né, uma mensagem no nosso grupo da enfermagem para que esses próximos 2 dias, né, fossem realizadas apenas as correções automáticas de prova, tá? Nós fizemos um treinamento hoje, ontem na verdade, para o retorno presencial e no treinamento falaram algumas coisas que eu fiquei muito curioso, né? Inclusive eu até perguntar isso a vocês como formas da gente, né, tentar compreender a situação. Então, o que foi que aconteceu? Ontem à tarde, que eu dou aula à tarde também, eu já comecei fazendo só a correção automática e gravando e liberando a turma. Eu não sei se essa estratégia é necessariamente para a gente começar já presencial os conteúdos para necessariamente a segunda avaliação. Mas eu vou perguntar algumas coisas para vocês que eu gostaria de saber. Primeira coisa, ontem quem deu o nosso treinamento foi a coordenadora de farmácia e ela falou que a frequência de vocês ela é ser flexível. O que é que significa dizer? Ela disse que o aluno que quisesse vir presencialmente, ele pode vir, e quem quiser ficar na plataforma pode ficar. E ela falou que o aluno que quisesse vir, por exemplo, essa semana presencial e na outra na plataforma, poderia. Vocês sabiam disso ou não? Não, professor, até porque foi dito que quem escolhesse virtual teria que ficar só virtual. Por exemplo, e também quem ficou presencial tinha que ficar só presencial. Se eu fosse presencial e não quisesse ir nesse dia e quisesse ficar em casa para assistir virtual, disseram que a gente ia levar falta. Pois é, aí era isso que eu sabia, entendeu? Foi isso que foi me repassado. Aí a outra situação também que me falaram é que a frequência dos alunos só ia ser validada pela plataforma, que presencialmente não ia ter a frequência. Vocês sabiam disso? Não. Não, pois é, era o que eu também não estava sabendo, porque pelo que eu sabia, até as duas frequências, né? Então, o que é que acontece? Vocês têm aula com a professora Elisângela em algum dia da semana? Amanhã, se não me engano. Pois é, então eu acho importante o seguinte, tirem essa dúvida, né? Digam que por exemplo, olha, professora, o professor Adilson ele estava com um pouco de dúvida, ou pode até falar sem citar meu nome. Pode falar, professora, realmente nós vamos voltar presencial e a nossa frequência, a gente vai poder alternar? Não, vai ser frequência presencial ou não? Porque assim, eu não sei se eu vou encontrar com ela hoje, e aí a gente às vezes fica um pouco limitado, mas eu acho que ainda vou tentar entrar em contato para tirar essas dúvidas, né? Porque tem muita gente que também, pelo que ela falou, as pessoas precisam estar presencial, apenas presencial, e quem vou ficar na plataforma apenas pela plataforma, né? Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas, gente, antes da gente começar a revisão automática da prova, eu queria fazer uma pergunta. Vocês, de maneira geral, sentiram alguma dificuldade durante a nossa prova de saúde do trabalhador? Sim ou não? Não. Não, professor. Não? Não. Tá, perfeito. Melhor Então, prova. tá. Então, olhem só. Semana que vem nós vamos finalizar, tá? O nosso conteúdo de NRs. E o que foi me passado? Que as pessoas que optaram, né, a professora Edna já tinha me falado sobre isso, que optaram por ficar de maneira online, elas não iam realizar atividade prática e nem estar em sala de aula para a teoria, certo? Isso foi o que vocês ouviram também, tá? Então, o que é que vai acontecer? A partir do momento que a gente voltar presencial, eu já vou organizar a nossa visita técnica, tá?
Então, provavelmente, só vão para a visita técnica aqueles que estiverem presencialmente, tá? Então, é só uma perspectiva do que eu tenho, porque o que foi me passado é que as atividades extra-classe só vão ser feitas com as pessoas que estiverem dentro de sala de aula. Tanto que eu acho que, por exemplo, quem está via plataforma está indo para estágio, gente? Sim ou não? Sim. O povo Quem da está na... tarde foram todo mundo, professor. Não, porque o que eu ouvi Então, falar online. é que quem estava também via plataforma, que escolheu só via plataforma, não estava indo para estágio. Que eu saiba, tem gente que tá indo à tarde. Alguns não vão por algum motivo, assim, mas muita gente tá indo, normal. Gente, então eu vou realmente ter que ver tirar essas dúvidas com ela, mas não se preocupe, tá? O que ela liberar, pode levar todo mundo, eu levo, pode levar só esses, eu levo, não tem problema nenhum, tá bom? E Mas vai dar... aqui, no caso, a gente ainda não começou nosso estágio, né? Ainda não Sim, falaram nada. Mas eu acredito que, tipo, eu tô online e eu vou pro estágio, normal. Meu nome tá entendi, na lista. entendi. Então tá, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês, então, logo, para a gente fazer a nossa revisão automática. E só lembrando que está sendo gravado, tá? Posteriormente eu vou colocar na plataforma, sem problema nenhum, tá? Então, olha só, gente, a nossa prova, ela foi uma prova bem direta, né? Nós, como eu disse para vocês, não tivemos pegadinhas, nem empecilho, mas é importante esse momento também, porque a gente sempre encontra pessoas que tiveram dificuldades envolvendo ou uma dúvida de uma palavra, ou de algo que não parecia, né, ser tão direto assim. Então, olha só, eu vou comentar a questão e vou comentar a alternativa, né, por que está certo ou que está errado, tá? Primeira questão da nossa prova foi o seguinte: o Pará é o estado da região norte onde mais ocorrem acidentes de trabalho na construção civil. A situação traz prejuízos para o setor e sequelas para os trabalhadores. Nos últimos 6 anos, o Ministério da Previdência registrou quase 32 mil casos no norte, 40% deles no estado do Pará. Marque a alternativa correta. Nós vamos ver todas e vamos dizer por que umas estão incorretas e outras não, tá? O acidente de trabalho ainda ocorre em uma frequência muito baixa no Pará? Não, né, gente? A gente acabou de ler o enunciado da questão. Vimos que o acidente de trabalho, ele ainda é caracterizado como um acidente extremamente presente na nossa área, na nossa região. Letra B de bola. As condições inseguras representam aproximadamente 90% dos acidentes de trabalho no Brasil. Gente, isso é totalmente contrário. As condições inseguras representam, em média, uns 10% dos acidentes de trabalho. O que mais é comum são os atos inseguros, tá? Relacionados ao acidente de trabalho. Letra C. O acidente de trajeto é caracterizado pelo acidente sofrido no percurso do trabalhador de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Gente, alternativa correta. Por mais que hoje talvez o acidente de trabalho não esteja tão configurado, ou o acidente de trajeto não esteja tão configurado como o acidente de trabalho, mas o conceito de acidente de trajeto é esse. Então, a letra C está certa. Letra D de dado. O uso de EPIs ainda representa uma forma pouco significante na prevenção de acidentes de trabalho. Extremamente errado, gente. EPI é hoje talvez a forma mais eficiente, né, de proteger o trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho, tá? Letra E de escola, todas as alternativas estão incorretas? Não, errado. Então, a alternativa certa da primeira questão é a letra C de casa, tá bom? Vamos para a segunda questão agora. Marque a alternativa correta em relação
a dinâmica da saúde do trabalhador. Vamos ver, letra A. A Revolução Industrial foi um marco na dinâmica dos acidentes ocupacionais em todo o planeta. Gente, no início da nossa disciplina, eu acho que tiveram 2 aulas, mais ou menos, que a gente falou muito a respeito disso. Que a Revolução Industrial modificou o cenário dos acidentes de trabalho, que a Revolução Industrial promoveu a transformação das políticas envolvendo a saúde do trabalhador. Então, é uma alternativa correta. Vamos ver a letra B. Muitos acidentes ocupacionais ainda ocorrem por atos exagerados de uso de EPIs? Claro que não. Muitos acidentes ocorrem pela falta do uso de EPIs, tá bom? Letra C de casa. Na área da saúde, os acidentes ocupacionais não são tão significativos como na área da construção civil. Poxa, gente, a área da saúde é uma das áreas que mais concentra acidente ocupacional, né? Ou seja, é uma área específica do trabalho onde o enfermeiro se acidenta, o médico, o fisioterapeuta, entre outros profissionais. Vamos ver a letra D de dado. No ambiente de trabalho, o trabalhador não precisa ter atenção para exercer sua força de trabalho? Claro que precisa, gente. Falta de atenção é diretamente proporcional com as chances de sofrer um acidente de trabalho, tá? Letra E de escola. Os riscos ambientais podem ser classificados em riscos físicos, químicos, de saúde e ergonômicos. Não, né, gente? Nossa classificação é físico, de acidente, biológico, químico e ergonômico. Então, resposta certa da segunda questão é a letra A de Adilson, tá bom? Vamos ver agora a terceira questão. Considerando-se agentes químicos, as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória nas formas de poeiras, fumos, gases, neblinas, névoa ou vapores. Ou seja, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou pela ingestão. Marque a alternativa incorreta, né? Ou seja, marcar a errada. Vamos ver a letra A. Os riscos químicos fazem parte dos riscos ocupacionais, certo? Já sabemos disso. Letra B. O profissional da enfermagem encontra no seu ambiente de trabalho hospitalar os riscos químicos. Verdade, né? O enfermeiro está no hospital, ele lida com medicação, ele lida com material de limpeza, então os riscos químicos estão presentes. Letra C de casa. Os riscos químicos não são tão graves quanto os riscos biológicos. Gente, isso está errado. Todos os riscos são graves. Risco físico, de acidente, ergonômico, todos têm a sua importância e todos têm sua representatividade, tá bom? Letra D de dado. A utilização de EPIs ajuda na redução, né, de acidentes ocupacionais associados aos riscos químicos. Ó, claro, gente, EPI serve para tudo, tá bom? Letra E de escola. Quanto maior o tempo de exposição ao agente, maiores são as chances de risco. Claro, se você passar 1 minuto exposto a um risco, você tem menos chance de sofrer do que o indivíduo que passou 4 horas exposto àquele risco. Então, a resposta certa da terceira questão
É a letra C de casa, tá bom? Vamos ver agora a quarta questão. São considerados atos inseguros, exceto, ou seja, o que são os atos inseguros? São todas as atividades ligadas ao indivíduo, ou seja, ele assume o risco perante aquela situação. Então, conversar em horário de trabalho é uma coisa inerente ao indivíduo? Sim. Inutilizar equipamento de proteção individual? Sim. Comer em ambiente inadequado? Sim. Atender ligações em horário de trabalho? Sim. Presença de desnível no solo? Não. Isso é caracterizado como uma condição insegura. Então, a resposta certa da quarta questão é a letra E de escola, tá bom? Vamos ver agora a quinta questão. Olhem só. São considerados fatores... Só um minuto. São considerados fatores importantes ligados ao trabalho, exceto, ou seja, quais são os fatores que podem influenciar negativamente o ambiente de trabalho, exceto algum aí. Letra A, fatores biológicos podem influenciar? Claro, gente. Vírus, bactéria, fungo, entre outros. Letra B de bola, fatores mentais podem influenciar? Claro. Lembrem-se que saúde é o equilíbrio biológico, né, mental e social. Então, tudo isso pode influenciar negativamente. Fatores sociais? Sim. D. Fatores nutricionais? Sim, porque isso está ligado à biologia. E letra E de escola, fatores de sexualidade e raça? Errado, gente. Escolha sexual não vai aumentar o risco de acidente de trabalho para ninguém. Então, a resposta certa da quinta questão é a letra E de escola, tá bom? Vamos agora para a sexta questão. Olhem só. Em relação aos atos inseguros e condições inseguras, marque a alternativa incorreta, a errada. Vamos ver. Os atos inseguros ainda são os maiores motivos de acidentes de trabalho. Certo? Claro, falamos ainda há pouco, né? Quase 100% das causas é por ato inseguro. As condições inseguras são geralmente definidas como aquelas presentes no ambiente de trabalho que comprometem a segurança do trabalhador e a própria segurança das instalações e dos equipamentos. Certo, gente? Está presente no ambiente, não tem nada a ver com o indivíduo. Letra C de casa. Os atos inseguros são aqueles como causas de acidentes de trabalho que residem exclusivamente, né? Só um minuto que eu perdi aqui. Exclusivamente no fator humano, certo? D de dado. O ambiente de trabalho é o espaço físico onde o empregado desenvolve suas atividades a favor do seu empregador. Também correto, tá? E a letra E de escola, os riscos ocupacionais existem em todos os ambientes de trabalho, menos em instituições de ensino. Isso é mentira, gente. É errado, tá? Por quê? Porque os riscos ocupacionais, eles são presentes em todos os ambientes de trabalho. Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Tá bom? Sétima questão. O mapa de risco é o conjunto de registros gráficos que representam os riscos existentes nos diversos locais de trabalho sobre a planta baixa. Em relação ao mapa de risco, marque a alternativa incorreta, tá? Então vamos ver. O mapa de risco, ele é um conjunto de registros gráficos
que representam os riscos existentes nos diversos locais de trabalho sobre a planta baixa? Sim, Não. é real. Porque o que ele quer? Ele quer mostrar, né, por exemplo, toda a caracterização de risco que você tem no ambiente, entendeu? Então ele pega aquela representação e coloca no mapa, que esteja exposto a qualquer pessoa, seja um trabalhador ou um visitante da empresa, tá? Qualquer coisa vocês podem ligar o microfone, discordar ou falar, não tem problema nenhum, tá? Letra B de bola. O mapa de risco serve para conscientização e informação dos trabalhadores através da fácil visualização dos riscos existentes na empresa. Correto, né? O indivíduo que ele vê o mapa, ele sabe onde tem um risco, ele já tem um comportamento mais seguro, tá? Letra C de casa. A CIPA realiza a inspeção de segurança para levantar dados necessários à elaboração do mapa de risco. Correto. A CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela tem a responsabilidade de investigar e elaborar o mapa de risco, tá bom? Letra D de dado. Através de diálogo e consulta com as pessoas nos locais de trabalho, os riscos são localizados, identificados e avaliados conforme sua gravidade. Então, eu não posso criar um mapa de risco sem saber o que os próprios trabalhadores vivenciam ou relatam no seu ambiente de trabalho. Então, está certo. Letra E de escola. Depois de discutido e aprovado pela CIPA, o mapa de riscos completo deve ser afixado na sala do diretor ou gerente da empresa. Por que está errado? Não tem que ficar fixado na sala de ninguém. Isso tem que ser exposto em ambiente aberto, público. Todos tenham acesso e todos possam ver. Então, a resposta certa da 7ª questão, letra E de escola, tá bom? Vamos ver a 8ª questão. O acidente de trabalho, ela é uma ocorrência não programada, inesperada ou não, que interfere no andamento normal de um trabalhador, de um trabalho qualquer, ocasionando perda de tempo e ou lesão nos trabalhadores ou perdas materiais. O acidente de trabalho pode ser caracterizado de várias formas, exceto, né? Então, ele pode ser um ato de sabotagem, terrorismo praticado por terceiro? Sim. Ofensa física por motivo de disputa no trabalho? Sim. Ato de imprudência ou negligência? Sim. Violência doméstica realizada por esposa ou companheiro? Gente, isso não tem nada a ver com acidente de trabalho. Então, a resposta certa da 8ª questão, letra D de dado. O outro exemplo que tem na letra E, desabamento, inundação e incêndio, também falamos aqui em sala de aula que tudo que acontece com o trabalhador dentro do ambiente, que ele possa sofrer uma agressão, vai ser um acidente de trabalho, tá? Vamos agora para a 9ª questão. A segurança no trabalho é o conjunto de medidas e ações aplicadas para prevenir acidentes nas atividades das empresas, preservando a integridade física do trabalhador e os bens materiais da empresa. Em relação aos riscos ocupacionais, marque a alternativa incorreta em relação ao tipo de risco, seu exemplo. Primeiro exemplo, letra A. Riscos físicos. Cadeira quebrada, mesa em desnível no solo, parede com rachadura. Isso é risco físico? Não, gente. Risco físico é representado pelas forças da natureza. Calor, frio, radiação, pressão anormal. Isso sim é risco físico. Vamos ver os outros. Risco químico. Poeira, fumos e vapores. Certo. Biológico. Vírus, bactérias e fungos. Certo.
Ergonômico, espaço físico inadequado, trabalho noturno, certo. E risco de acidente? Iluminação inadequada, eletricidade, arranjo físico inadequado? Certo. Então, a resposta certa da nona questão é a letra A de Adilson, tá bom? Vamos falar agora da 10ª questão. São considerados prioridades, né, no controle de risco ocupacional, exceto, letra A, eliminar o risco? Correto. A gente quer de toda forma eliminar o risco, é o que mais se quer no ambiente de trabalho. Treinamento contínuo de funcionários? Sim. Educação continuada é essencial no ambiente de trabalho. Eliminar o risco com utilização de equipamentos de proteção coletiva? Sim. Proteger o trabalhador através do uso de equipamentos de proteção individual? Também. E a letra E de escola? Realizar exames periódicos a cada 5 anos, no mínimo, de exercício da função? Gente, exame periódico está acontecendo de 1 em 1 ano. A gente não pode fazer isso 5 anos, que é um tempo onde a doença ocupacional ela pode se instalar de maneira direta, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta a fazer sobre a prova? Quer questionar alguma nota ou algo do tipo? Sim ou não? Não. Não? Tá. Perfeito. Olhem só. Eu vou explicar para vocês a partir da semana que vem o que é que vai funcionar necessariamente aqui, tá? Esse é o nosso primeiro encontro, o nosso último encontro antes de voltar presencial e ficar no modelo híbrido, né? Então, gente, o que é que eu quero pedir para vocês? Vai ser destinado a vocês, não sei nem se já passaram, um guia do aluno, né, sobre as condutas aqui em sala de aula, para quem vem. Então, pessoal, quando vocês vierem para cá, as cadeiras de vocês, elas já estão todas alinhadas. Então, evitem puxar cadeira mais para frente, cadeira para o lado, cadeira para o outro, cadeira para trás, tá? Outra informação importante é o seguinte: evitem pegar o material de vocês e alocar em outra cadeira. Ou seja, de preferência, usem o espaço de vocês para colocar mochila e sentar, tá bom? Importante. Outra coisa, muitas pessoas estão se vendo agora, vão se ver presencialmente, depois de, olha o tempo, né? Desde o início do semestre, né? Então, eu sei que muitos querem se abraçar, querem lanchar, confraternizar, mas isso está contraindicado. Então, por exemplo, olha, esse mês é aniversário da Eliane, bora fazer um bolo? Gente, infelizmente, não tem como fazer isso aqui em sala de aula, tá? Não esqueçam que todos devem estar de máscara e os professores, inclusive, para facilitar o áudio, estarão de face shield, né, ao invés de estarem com a máscara, que pode atrapalhar diretamente a fala do professor, tá? Eu quero mais uma vez compartilhar com vocês algo, visto que nós estamos com um número maior de alunos agora, e eu sempre quero deixar isso claro para vocês não acharem que é algo inerente a mim, tá? Então, ontem eu estava comentando com as meninas ainda há pouco que eu recebi a mensagem para que os professores que não realizaram semana passada a revisão automática, que esses 2 dias fossem dias exclusivos para fazer apenas a revisão automática de provas, tá? Então, provavelmente essa orientação seja dita para a gente começar, é uma possibilidade, não estou dizendo que é uma regra, começar o nosso conteúdo novo a partir do momento em que a gente volte de maneira híbrida, tá? O que é importante falar sobre esse momento híbrido, né? Nós vamos alternar um professor entre 2 turmas, entre aspas, né? Pessoal que está em casa e o pessoal que está presencial. Quem estiver em casa vai ver o meu slide normal. Quem estiver em sala de aula vai ver meu slide normal. Só que é importante dizer, gente, que terão horas que eu vou olhar para a câmera e vão ter horas que eu vou olhar para as pessoas. Mas o mais importante é que eu vou estar usando isso aqui.
Então, quem estiver em casa e às vezes quiser fazer uma pergunta, ao invés de escrever pelo chat, como eu vou estar olhando para várias pessoas, pode logo falar, que aí eu escuto e já tiro a dúvida de todos, tá bom? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário? Sim ou não? Não. Não, Daiane, Silvio, Lúcia, nada. Eu não escutei a parte que é uma cadeira sim, uma cadeira não, para Eu vou sentar. mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Peraí. Olha, vocês estão vendo as marcações no chão? Sim. Então Vai voltar? todos estão dentro dessa área verde. Ninguém pode sair dessa área verde. Ó, a cadeira ela tem uma faixa verde na frente e atrás, entendeu? Cada Aí um no foi seu isso. quadrado. Cada um no seu quadrado, tá bom? Mas vai estar demarcado as cadeiras que é para a gente sentar uma sim, uma não. É isso também ou não? Na verdade, qual é o indicado? O que é que acontece? É manter o distanciamento maior entre as cadeiras, entendeu? Porque o Eu tô que vendo que tá acontece é o cheio de seguinte. cadeiras aí. Oi? Eu tô vendo que tá lotado de cadeiras, só que não vai voltar tudo isso, né? A Pois maioria. é porque o que acontece é o seguinte, Val, eu não sei qual foi o cálculo feito, né? Porque de uma pessoa sentada, encostada na cadeira, para outra encostada na cadeira, dá 1 metro certinho, entendeu? Então, eu também não sei o quantitativo, porque, por exemplo, tem turmas, eu não sei qual é o caso de vocês, mas tem turmas que metade vai voltar, metade não vai voltar. Então, metade nessa sala vai ficar praticamente o aluno sim ou não, um sim ou não, um sim ou não. É. Entendeu? Porque, olha, A nossa maioria optou por Sim, diga. ficar no ensino remoto. Só Sim, que sim. aí muitos tinham que justificar, porque pelo menos pelo que eu entendi lá no informativo, a gente tinha que justificar o porquê de não voltar presencial, né? Aí tem várias Sim. justificativas dos colegas, tinham que ir lá na secretaria, né? Aí depois Sim, disso eu já certo. não foi atualizada, eu acho que não foi atualizada, eu não sei quantas pessoas que vão voltar, quantas vão ficar online. Mas eu acho que dá para ficar bem, manter o afastamento, eu acho que vai dar. Pois é, gente. E uma outra coisa que eu acho importante também falar para vocês é o seguinte. Vocês sabem que nós estamos ainda em um momento de pandemia, né? Inclusive, eu não sei se vocês estão acompanhando o jornal, mas Manaus está na possibilidade de voltar para lockdown, né? Isso significa que ainda há possibilidade da doença, ainda tem casos no Pará, em todas as outras capitais. Então, gente, quando vierem para cá, tomem todos os cuidados também, entendeu? É assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente não está voltando presencial para querer forçar todo mundo a voltar presencial. Nós estamos voltando presencial porque isso é um direito de vocês, porque a prefeitura e o governo falou, olha, pode voltar, então vocês podem voltar, entendeu? Então, por exemplo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês têm as justificativas de vocês, professor, eu tenho familiar, eu sou grupo de risco, tudo bem, fiquem em casa. Estar aqui ou estar lá não significa que vocês vão ser prejudicados. Professor, eu estou voltando presencial porque eu acho que vai ser pior, acho que não vai. Não, gente, todo mundo vai ser tratado da mesma forma, entendeu? Nós vamos alternar esse momento como vocês estão aqui, né? Então, vai ser algo prático, entendeu? Porque assim, a gente também precisa tentar readaptar um pouco as situações para que, por exemplo, em 2021, no primeiro semestre, a gente já possa voltar sabendo o que é que aconteceu presencialmente. Aluno teve dificuldade de estar de máscara, a gente já sabe como vai ser, porque, sinceramente, pessoal, eu acho que no início do ano que vem nós ainda vamos estar usando máscara, tá? Então, provavelmente, nós ainda vamos ter resquícios dessa pandemia no início de 2021, tá bom? Professor, as Diga, aulas Jéssica. vão continuar sendo gravadas, né? Vão continuar sendo gravadas. Nossa. Aí é bom, gente, porque sendo gravado, eu acho que vocês têm uma oportunidade, além de estarem presencial ou não, na época de prova, vocês ainda têm a chance de ver aquele vídeo novamente
e fazer, entre aspas, uma revisão para a prova bem melhor, né? Assim, ver o vídeo completo é muito melhor. Mas não se preocupe, porque todos vão ter acesso. Inclusive, até onde eu sei, mesmo a gente voltando presencial, nós vamos ter a prova ainda por plataforma, tá bom? Certo. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Alguma coisa para falar? Não, só agora Não? aguardar a prática, né? Então, gente, vamos aguardar isso. Eu estava comentando com o pessoal que assim que a gente voltar, a gente vai logo tentar ver esse número, esse quantitativo de pessoas que vão poder também fazer as visitas técnicas, né? Que eu quero logo organizar isso para a gente poder ver, tá? Então, gente, eu espero todos vocês na semana que vem, né? De qualquer forma, por plataforma ou presencial. Confesso que eu estou ansioso para ver as pessoas, né? Que o contato humano ele é uma necessidade humana básica. Desejo vocês muita saúde, que a gente possa ter ainda mais encontros produtivos pela frente a partir desse novo momento, tá bom? Tá certo, professor. Até a volta. Então tá, gente. Um grande beijo e um abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até a volta.